Fala, irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre qual a diferença da King James da BV Books, tá? E da King James que já tá destruída aqui, mas é bem antiga essa daqui, tá? Da AbaPress, ó, uma atualizada. Você vai encontrar no mercado King James 1611 da BV Books ou a King James atualizada, tá bom? Depois eu vou falar de uma terceira King James que surgiu aí no mercado, e aí nós podemos falar um pouquinho sobre ela depois. Lembrando que os links delas estão aí embaixo, comprando pelo link, às vezes você consegue desconto, mas se você não conseguir, você ajuda o canal, tá? Comprando pelo link, você ajuda o canal a crescer, que nós temos mais materiais, melhoremos a nossa qualidade aqui no canal também, tá bom? Então, considere comprar pelos links, peçam links se não tiver aí que eu mando pra vocês nos comentários, sem problemas. Vamos lá. Olha só, me perguntaram uma dúvida de uma inscrita, tá? Sobre essa King James, porque eu acho que a dúvida dela pode ter surgido por causa disso aqui, ó. Antigamente, você tem uma Bíblia, tá? Essa aqui é uma empresa, essa é outra. BV Books, tá? Ó, BV Books. E aqui você tem uma Bíblia que é da AbaPress, mas eu não sei. Eu acho que antigamente tinha algum. Tá vendo? Tá bem destruído, mas tem um BV Books aqui, ó. Antigamente tinha alguma parceria, não sei, tá bom? Então, assim, essa Bíblia é bem antiga, tá? Essa Bíblia é bem antiga. Essa aqui minha esposa comprou em 2000 e muitos anos atrás, tá? Então ela teve essa dúvida, provavelmente porque ela falou, pô, BV Books e a tradução é diferente, né? Então, assim, é a dúvida que surgiu. Provavelmente havia uma parceria que não há mais antigamente, tá? Então eu vou explicar pra vocês o que é, qual é mais original, qual é mais literal, qual é mais fiel, né? Vamos usar essa palavra? Qual é mais fiel, que é a pergunta que o pessoal faz. Eu fiz um review sobre essa Bíblia aqui, onde eu mostro que o vermelho não era um vermelho. Porém, ontem eu ganhei uma Bíblia dessa, não é a mesma do vídeo que eu fiz. Eu fiz um review por dentro dela. Ontem eu ganhei essa Bíblia que tá na minha mão, tá? E ela tem um vermelho vermelho, percebe? Então a impressão, ela estava ruim e arrumaram na cor, tá bom? Então a cor, se você desanimou dela pela cor, essa aqui tá bem melhor. Então, ó, olha só, um vermelhinho bem vermelhinho. Na outra tava roxo, né? Essa aqui tá um vermelho bem vermelhinho, né? Então assim, é um ponto positivo, arrumar a cor. Então beleza, é um vermelho vermelho, ficou melhor a qualidade agora. A King James, para você que não sabe, é uma versão que a data já fala quando, né? Uma versão em inglês antiga. Então a King James, né? A versão do Rei Tiago, é uma Bíblia antiga que na sua época ela tinha um português. Ela tinha um português, né? Tinha um inglês que foi acessível ao povo. Então a Bíblia King James ela fez um grande movimento para os leitores da língua inglesa, porque ela foi uma Bíblia que foi revolucionária, muito importante para o povo daquela época. Hoje a King James é em inglês, eu tenho uma que tá ali, ela já não é mais tão legível para o americano, por quê? Para o falante do inglês, porque ela possui um inglês já arcaico. Então, palavras que você encontra nela que não usa mais hoje. Tem muitas palavras que você encontra na King James em inglês que não se usa hoje. Nos Estados Unidos, eu acho que a congregação cristã, ela usa a King James como Bíblia padrão. Eu já vi o John MacArthur usando uma vez, o Joel Bick eu já vi ele usando, mas eu percebo que até os pastores de hoje, os pastores reformados ou pastores que a gente conhece na internet dos Estados Unidos, eles de modo geral não usam mais a King James porque é uma versão que o povo já não entende mais, tá? Então assim, mas é uma versão conceituada. Hoje em inglês você tem a King James atualizada, que de fato é uma King James atualizada. Então é o mesmo método de tradução, uma tradução literal com inglês acessível. Eu já li nessa King James atualizada em inglês, que é muito boa, tá? É uma King James atualizada, não muda a metodologia de tradução. É o mesmo método eu amei, né? Muito boa mesmo. Então, assim, nós estamos falando então de uma King James no português, que seria a tradução que vem do inglês, né? Então, assim, você tem que entender isso. A ideia de você ter uma King James é de você ter uma tradução em português que vem do inglês. Essa é a ideia. E aí, o que precisaria ter para nós dizermos assim, qual King James é a fiel? Qual dessas duas aqui é mais fiel? A primeira coisa é seguir o mesmo texto grego e hebraico e o mesmo método de tradução. Então, assim, qual Bíblia os tradutores da King James em inglês usaram para traduzir a Bíblia? Ah, texto tal, texto recebido. Então, em português, você teria que ter uma Bíblia que possui o texto recebido. Ou seja, que aqueles versículos que estão em colchetes em algumas Bíblias ou que tem no rodapé, que eles não estejam contestados na King James. Então, esses versículos que estão entre colchetes em algumas Bíblias, ou com asterisco, ou no rodapé, eles precisam estar incontestavelmente numa King James, porque essa é uma ideia do texto recebido, é assim. Beleza. A primeira coisa que você vai ter, então,
A Bíblia King James também precisa seguir uma tradução literal, ou seja, ela precisa de uma palavra em inglês virar uma palavra em português, uma palavra em inglês virar uma palavra em português. Ela não pode traduzir por paráfrase, porque a tradução King James é uma tradução em inglês literal, palavra por palavra. Às vezes a gramática não permite isso, em qualquer idioma, isso é normal. Mas naquilo que permite, a tradução ela tem que ser uma tradução literal por literal. E aí, essa Bíblia tem uma tradução literal do inglês. Já essa Bíblia aqui, ela tem uma tradução em alguns lugares por uma equivalência um pouco mais dinâmica, tá? Então, assim, eu considero que esse estilo aqui é o estilo que você poderia chamar King James fiel, né? E essa daqui, eu não considero uma King James. Também não vai mudar nada eu não considerar uma King James, né? Mas eu considero que essa é uma tradução boa, com uma tradução em muitos lugares mais formal, mais literal, só que em alguns lugares essa da Aba Press tem uma tradução um pouquinho mais dinâmica, mas é bem pouco. Mas ela tem uma tradução um pouco mais dinâmica do que essa Bíblia aqui. Então, assim, uma tradução King James, ela precisa ser uma tradução literal. As traduções em inglês King James têm palavras em itálico. O que isso quer dizer? Que não, essa palavra itálico não tem no grego e no hebraico. Essa faz isso. Essa não faz isso. Só que eu não sei até que ponto os tradutores originais da King James em inglês, se eles fizeram isso ou não, entendeu? Eu acho que não fizeram. Não, eu não lembro exatamente. Eu acho que na King James, a primeira mesmo ali, a primeira King James, eu não sei se ela já tinha isso, esses itálicos. Mas pelo menos, não, vamos supor que não tinha. Pelo menos uma tradução em português que se diz King James, ela tem que ter uma tradução literal. Essa é a ideia, né? Uma tradução literal. E a da BV Books tem isso e a da Aba Press não tem isso. Por mais que seja uma boa tradução, ela não é uma tradução que você vai falar, essa é literal. Você vai encontrar um versículo ou outro que você vai falar, aqui tá um pouquinho mais dinâmico e tal. Então isso acontece, né? Às vezes troca uma palavra que é estranha no original. Não porque é uma palavra estranha, né? Às vezes entranhas, né? Então pode ser que na King James você vai ter entranhas, na BV Books, na Aba Press talvez você já vai ter um coração. Então isso acontece numa tradução um pouco mais dinâmica. Então a Bíblia da BV Books seria, né? Ou é a tradução fiel da King James, tá? E a BV Books, a King James atualizada, é uma boa versão em português que nós temos, tá? Mas eu não diria que é uma King James. Eu não faria uma ligação com a King James com essa King James atualizada. É uma versão ruim? Eu não acho, tá? Minha esposa só lê nessa. Eu não acho, eu já vi várias passagens, gostei, mas você tem que entender isso, tá? Outra coisa, existe uma outra King James que surgiu que é a da Agnus. A King James da Agnus, eu vi algumas fotos e algumas pessoas não gostaram. Ah, a Bíblia de ChatGPT e tal. Eu não acho que seja a Bíblia de ChatGPT, não. Eu acho que não seja, né? Mas é uma King James da Agnus, né? King James clássica da Agnus, que eu gostei. Eu até prefiro a King James clássica da Agnus do que essa daqui por alguns motivos, tá bom? Então, assim, se você quer uma King James, ou vá nessa, ou vá na King James clássica da Agnus. Eu vou deixar aqui embaixo os links dessas bíblias, para que se você se interessar, você pode dar uma olhada. Essa da Agnus tá interessante, eu gostei, tá bom? Mas assim, de qualquer forma, a Bíblia King James, eu acho que se você vai qualquer uma King James, tem que entender isso. O que é King James? É uma Bíblia em inglês, com uma tradução literal, que foi muito importante para a fala inglesa, mas que para nós, no português, ela não é uma Bíblia crucial, tá? Pode ser uma boa tradução, mas para nós eu já não acho que seja uma Bíblia crucial. Nós temos outras versões que eu acho mais interessante em português, tá bom? Mas essas são as diferenças que você pode encontrar de uma King James para outra, para você identificar, né? O que é de fato a King James, o que não é uma King James, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Gostou do vídeo? O que eu deixei de falar que você pode colocar aqui embaixo nos comentários para mim aprender com vocês também? Deixa um like, se inscreva. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.